Presidente, muito obrigada, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A crise exigiu medidas extraordinárias. Ela foi, aliás, o estado de exceção, o permanente estado de choque, a desculpa para todas as medidas que muitas vezes não seriam aceitas de outra forma, porque eram de facto socialmente injustas. E o mais caricato e irónico é que, enquanto se cortavam os rendimentos que sustentavam a procura, que sustentavam as empresas, que sustentavam o valor dos ativos dos bancos, depois aprovavam-se medidas fiscais para beneficiar as grandes empresas e os bancos dos efeitos nefastos que os cortes nos rendimentos das pessoas tinham causado. E aqui está também a causa da crise, a austeridade e a forma injusta como foram aplicados cortes de rendimentos que prejudicaram a vida das pessoas, mas prejudicaram também a economia. Mas depois, até nas medidas extraordinárias para resolver este problema de raiz, se aumentaram as injustiças, porque em nome desta crise que foi causada ela própria por austeridade, veio uma descida de IRC que nós sabemos que, por um lado, era injusta porque, ao mesmo tempo, estava-se a aumentar o IRS e, por outro lado, só afetava as grandes empresas porque as pequenas não pagam IRC porque não têm lucros ou então pagam uma taxa reduzida de IRC. Foi em nome desta crise causada pela austeridade que se aumentou o prazo de reporte de prejuízos, que se aumentaram isenções nas participações sociais, que promovem o planeamento fiscal e que tudo foi permitido. O regime dos ativos por impostos diferidos é mais uma medida que se insere nestas medidas de injustiça fiscal, porque ela beneficia muito mais as grandes empresas e, sobretudo, os bancos, ao mesmo tempo em que se penaliza os rendimentos familiares e a vida das pessoas. Basicamente, o que este regime definia é que os bancos e as empresas podiam criar créditos sobre o Estado através da acumulação de prejuízos que seriam deduzidos a impostos futuros. É, na prática, uma borla aos bancos. É tão escandaloso como o BES ir à falência, a resolução do BES causar enormes prejuízos e depois estes prejuízos serem transferidos para o novo banco sob a forma de um ativo que é, ou não é mais, do que um crédito sobre o Estado pelos prejuízos causados pela resolução do BES. E o mesmo se passou no Banif, quando o Santander, para além de ter recebido para ficar com o Banif, ainda ficou com créditos sobre o Estado resultantes de prejuízos passados do Banif. São borlas ao sistema bancário, são ajudas encapotadas ao sistema bancário que contabilizavam, a meio do ano passado, mais ou menos 8 mil milhões. Os bancos contabilizavam, a meio do ano passado, no seu total, quase 8 mil milhões de créditos sobre o Estado. São outras formas de ajuda sobre o Estado. E por isso, senhores deputados, nós só podemos acompanhar a limitação deste regime. A crise não pode, ou a permanente crise e o permanente estado de exceção, não podem mais ser desculpas para medidas injustas que agravam a desigualdade de rendimentos, quer entre pessoas, quer entre o trabalho e o capital, que, se nós formos ver bem, são, na verdade, a verdadeira causa da crise e não a sua consequência. Muito obrigada.